Glória a Deus. Diga, irmão, que está ao seu lado assim, meu irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu te abençoo, diga assim, eu te abençoo em nome de Jesus. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor nosso Deus em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Louvado seja Deus. Amém? Nós temos o nosso culto sendo transmitido no YouTube. Nós louvamos ao Senhor porque há pessoas que estão nos acompanhando. Dentre elas, a irmã Fabiana, né? Está nos acompanhando. Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Amém? Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos abrir a palavra do Senhor, portanto, em Marcos capítulo 1, a partir do versículo 40. Marcos capítulo 1, a partir do versículo 40. Diga assim: Deus, fala ao meu coração nessa noite, pela tua bondade e pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém? Quem encontrou aí? Marcos capítulo 1 está projetado para nós. Você pode nos acompanhar também na leitura. Diz assim as Sagradas Escrituras: aproximou-se dele quem? Jesus, um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, dizia: se queres, bem podes limpar-me. Você pode ler comigo? Diga-me assim: aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. Jesus, diga comigo assim, Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão. Estenda a sua mão assim, ó. Faz quando você está. Estendeu a mão. Fala assim, estendeu a mão. E tocou. E disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra, diga bem forte, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Aleluia. E advertindo-o severamente, logo despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém. Porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. Diga-me assim, mas tendo ele saído, o que é que ele fez? Você se colocou no lugar desse ex-leproso agora? Sim ou não? Nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Diz assim então a palavra do Senhor: de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Diga-me sim, de todas as partes iam ter com ele. Amém? Vamos abrir agora lá em Levítico capítulo 13. Levítico capítulo 13. Só para você entender um pouquinho, né, a condição desse leproso. Pastor, onde está Levítico? É fácil, né? Gênesis, Êxodo, logo é o terceiro livro da Bíblia, ok? Mas o Maico já está projetando para nós ali, ó. Vamos ler juntos? Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: o homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou empola branca, lepra, que estiver na pele de sua carne, como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco, o que acontece? E a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga da lepra é
o sacerdote, vendo, o declarará o quê? Imundo. Mas, se a impô-la na pele de sua carne for branca, e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote o quê? Encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia, o sacerdote o examinará. E eis que, se a praga, ao seu parecer, parou, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros o quê? 7 dias. E o sacerdote, ao 7º dia, o examinará outra vez, e eis que, se a praga se recolheu, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. Apóstema é, e lavará as suas vestes, e será limpo. Mas, se o apóstema na pele se estende grandemente, depois que foi mostrado ao sacerdote para sua purificação, outra vez será mostrado ao sacerdote. E o sacerdote o examinará, e eis que, se a apóstema na pele se tem estendido, o sacerdote o declarará imundo. O que é? E lepra é. Continuando. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote. E o sacerdote o examinará, e eis que, se achando inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houver alguma vivificação da pele viva da inchação, e ele continua dizendo que lepra envelhecida é na pele da sua carne, portanto, o sacerdote declarará o quê? Imundo. Não o encerrará, porque imundo é. E se a lepra florescer de todo na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até aos seus pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote. Então o sacerdote o examinará, e eis que, se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará limpo o que tem a mancha. Todo se tornou branco, limpo está. Mas, no dia em que aparecer nela carne viva, será o quê? Imundo. Veja que vai progressivamente, né? A lepra é uma doença que naquela época não existia uma solução. Então ela ia corroendo a pessoa, era só milagre. Mas no dia que, vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á imundo. A carne é imunda, lepra é. No limpo, né? Ou, tornando a carne viva e mudando-se em branca, então virá o sacerdote. Vamos fechar aqui, né? E o sacerdote o examinará, e eis que, se a praga se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a mancha, limpo está. E assim, você tem no Velho Testamento, no contexto levítico, né, a questão que envolvia a vida do leproso. Diga-me assim, a vida do leproso já não era fácil, por causa da sua condição física. E, simultaneamente, por circunstância também, existia a condição social. Amados, quando eu li esse texto, não uma vez, mas muitas vezes, estudando a palavra, duas coisas nos vêm à mente. Primeiro, é que compreende-se aqui, primeiramente, pela postura desse leproso, a soberania de Deus. O teólogo Langston, nós já trouxemos, ele vai conceituar dizendo que Deus é o quê? Espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e governa todas as coisas. Deus é espírito pessoal. Então nós encontramos que na pessoa de Jesus, ali estava todas as características de Deus. E quando esse homem chega dizendo assim, se queres, pode tornar-me limpo, ele está sinalizando o seguinte: o Senhor é
soberano. Se o Senhor quiser me purificar, eu serei purificado. Se o Senhor quiser realizar esse milagre, certamente o Senhor poderá fazê-lo. Então ele se submete à soberania do Senhor. Amados, todos nós que queremos nos relacionar com Deus, precisamos compreender que Deus é um ser soberano. Amém? Muitas vezes nós vamos a Deus com um pacote fechado e achamos que Deus tem que agir da forma que nós queremos, na hora que nós queremos. Mas nós sabemos que Deus, Ele tem o seu tempo determinado e Deus, Ele faz aquilo que Ele quiser. Quando Ele diz assim, se quiseres, pode purificar-me, Ele estava aberto ali naquele momento, não para apenas ouvir quero, fique limpo, mas também Ele estava aberto até mesmo para ouvir o não de Jesus. Jesus poderia ter dito, não quero lhe purificar. Isso não excluiria, pelo contrário, demonstraria mais uma vez a soberania do Senhor. Por soberania, nós sabemos que compreende-se aquele que tem o poder nos céus e na terra, aquele que tem a sua autonomia, que é suficiente para fazer aquilo que lhe apraz. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, porque Daniel vai nos mostrar o que é um ser soberano. E ele vai nos mostrar claramente como que Deus é um ser soberano no capítulo 2 do livro de Daniel, versículos 20 até o versículo 21, versículos 20 e 21, Daniel vai nos mostrar esse ser tão poderoso, soberano que nós conhecemos. Amém? Está projetado para nós aqui também. Diz assim, falou Daniel e disse, o que Daniel disse? Bendito seja bendito o nome de quem? De Deus para todo sempre. Por quê? Porque dele é a sabedoria e a força. Soberania de Deus. Bendito seja o Deus, o nome de Deus para todo sempre. Por quê? Porque como ser soberano, dele é a sabedoria e a força. Versículo aqui 21. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e como ele mora na luz. Esse é um Deus soberano. Amém? Significa que Deus não vê apenas o que é superficial. Nós enxergamos as coisas dentro da sua superficialidade. Não, Deus está nos mostrando, Daniel, que Deus conhece o profundo. Ele conhece o escondido. Aquilo que está nos porões da nossa alma. Aquilo que nós trazemos dentro de nós, no recôndito do nosso coração. Ele conhece. Talvez você entrou aqui nessa noite e se encontra intimamente, internamente, com o seu coração dilacerado. Talvez você entrou aqui nessa noite com o seu coração ansioso, ou com a sua alma encheada, ou com indagações, com dúvidas. Talvez você entrou aqui nessa noite cheio de questionamentos, cheio de tantas questões naturais, humanas, coisas que às vezes o seu pastor não sabe, o seu esposo não sabe, os seus pais não sabem, os seus filhos não sabem, mas ele sabe, ele conhece. Amém? Porque nos vê pelo avesso. Ele conhece o que está lá no profundo do nosso coração. Então esse homem aqui, quando ele chega e fala, se quiseres, pode purificar-me, ele está reconhecendo em Cristo Jesus a soberania de Deus. Um Deus que
certamente tem o tempo certo, a hora certa, a forma certa e o momento certo de agir nas nossas circunstâncias. É um Deus que não prevalece aquela máxima: Deus tarda, mas não falha. Não, Deus não tarda e Deus também não falha. Ele age no tempo certo. Amém? É no tempo de Deus. É claro que nós, pela apreensão do nosso coração, às vezes nós nos encontramos como o salmista no Salmo 80, que faz aquela oração que nós chamávamos antes do WhatsApp, nós chamávamos de oração em telegrama, aquela oração urgente, quando ele vai pedir, falando assim: Senhor, apressa-te em socorrer-me. Então, essas questões humanas estão presentes nas nossas vidas, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Amém? No contexto da história que nós lemos, se você observar nos versos anteriores, Jesus entra em Cafarnaum, ele expulsa demônios, depois ele vai com Pedro à sua casa, cura a sogra dele que estava enferma, depois ele chama os seus discípulos, ele vai estar orando a Deus, e depois que ele ora ao Senhor, ele vai dizer assim para os seus discípulos: vamos para algumas aldeias, porque lá existiam pessoas que ele queria curar. Amém? Dentro da soberania dele. Não sou eu que estou dizendo, no versículo 38, nos diz: e ele disse: vamos às aldeias vizinhas, porque eu ali também, para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. Ou seja, Jesus sendo Deus encarnado, o Deus que tornou acessível a entrada do homem à presença do Pai. Um Deus que em Cristo Jesus se tornou ali viável a nossa entrada na sua presença, conforme nós temos em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então ele veio para mediar esse relacionamento entre o homem e Deus. Então nós observamos que Jesus, ele veio para executar esse plano de Deus. E dentro da soberania de Deus em Cristo Jesus, ele vai assim: vamos às aldeias, para que ali também eu pregue, porque para isso eu vim. O que significa isso, pastor? Vamos às pessoas desprovidas, vamos às pessoas marginalizadas, vamos às pessoas que estão à margem, muitas vezes, da sociedade. Eu quero ir a essas pessoas, para que eu pregue. E esse homem então nos ensina, meus amados irmãos, que nós devemos compreender a soberania de Deus. A soberania de Deus, irmãos, está presente no Salmo 103, no versículo 19, que diz assim: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. No Salmo 115, versículo 3, também está escrito: mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Ainda no Salmo 135, versículos 5 e 6, o salmista disse: porque eu conheço que o Senhor é grande e que o Senhor nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo o que o Senhor quis, fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Esse é o nosso Deus soberano. Amém? Então, qual tem que ser a nossa postura, pastor? É reconhecermos no nosso relacionamento com esse Deus que nós lidamos com um ser soberano. Mas é importante nós dizermos aqui que esse Deus soberano, na pessoa de Jesus, for reconhecido por este homem, quando ele diz assim: se quiseres, pode purificar-me, como aquele Deus encarnado que se compadece de nós nas nossas aflições. Parece paradoxal,
Servimos a um Deus que criou os céus, a terra, conforme o salmista expressou aqui, os abismos, todas as coisas foram feitas por Ele. Mas apesar de toda essa grandiosidade de Deus, apesar de toda essa sublimidade celestial, que conhece as estrelas dos céus e chama cada uma pelo seu nome, apesar da grandiosidade desse Deus que sabe quantos cabelos há na sua cabeça, apesar dessa grandiosidade desse Deus que sabe quando você se assenta e quando você se levanta, Ele é um Deus que desce e se compadece de nós nas nossas aflições. Amém? Esse ato de Deus se compadecer, quando Ele fala, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E é muito interessante, irmãos, porque no versículo 41, nos diz assim, Jesus, movido de quê? De uma pequena, de uma diminuta compaixão, não. E Jesus movido de tão grande compaixão. Essa palavra nos quebra no meio, porque não é apenas uma compaixão, mas Ele olha para nós, e olha para nós com uma tão grande compaixão. Amém? Amém? O que é compaixão, pastor? Se você observar, buscar aí, o que é compaixão, nós vamos ver que a compaixão é um sentimento de empatia pela tragédia, pelo sofrimento pessoal de outrem. É quando nós olhamos para alguém que está sofrendo, está padecendo, e você olha com amor profundo para aquela pessoa, e você se dispõe a ajudá-la, e você se dispõe a socorrer esta pessoa, e você se dispõe a entender a miserabilidade que está essa pessoa, e você estende as suas mãos. Com qual finalidade, pastor? Com a finalidade de minorar, de diminuir a grandeza do sofrimento de tal pessoa. É isso que Jesus, Ele estava fazendo. Quando Ele reconhece e vê ali, sabe, Jesus movido de uma tão grande compaixão. Em primeiro lugar, irmãos, então, esse texto nos mostra essa soberania de Deus, mas ao mesmo tempo nos mostra um Deus que em Cristo Jesus se compadece de cada um de nós nas nossas aflições, nos nossos momentos difíceis. Não importa qual seja a situação em que nós estamos inseridos nelas, Ele olha para nós sempre com olhar de compaixão. Aliás, essa semana eu ministrei um pouquinho falando sobre a misericórdia de Deus. E nós vamos observar que ao longo do ministério de Jesus, Ele nunca legislou por conta própria, em benefício de si mesmo. Todas as coisas, ao longo de todo o ministério de Jesus, sendo Deus encarnado, você pode observar que todas as coisas, Jesus, Ele buscava fazer em benefício das pessoas. Quando Ele quebrava paradigmas, coisas pré-estabelecidas, Ele quebrava visando o bem das pessoas. Mas, Senhor, olha, a Bíblia nos diz aqui, a tradição, que deve se adorar nesse lugar, mas Ele veio para quebrar. Se for necessário, irmãos, Ele vai inverter a ordem, mas inverte a ordem pensando em mim e você, pensando em cada um de nós. Amém? O que significa isso, pastor? Terceiro momento, irmãos, nós encontramos aqui que esse moço, quando ele chega para Jesus, vê Jesus a soberania, vê Jesus um coração compassivo. Agora ele reconhece a sua própria condição ao dizer, se quiseres, pode purificar-me. Amados, esse homem poderia estar quietinho lá na sua aldeia, sabe, enclausurado ali, sem se relacionar com as pessoas. Nós vimos aí que pela lei levítica, as suas vestimentas, onde ele tocasse, seria considerado imundo. Ele teria que ficar ali somente através de um pré-diagnóstico, através de uma avaliação sacerdotal, é que ele poderia voltar ao convívio da sociedade. Mas ele chega e se prostra diante de quem? De Jesus. Quem é Jesus? O Deus encarnado. Ele chega e se prostra diante de Jesus.
reconhecendo a soberania, o coração compassivo de Jesus, reconhecendo o senhorio de Jesus, mas reconhecendo, sobretudo, a sua condição física e social. Irmãos, esse homem estava à beira da morte. Esse homem, ele, ao ouvir falar de Jesus, então ele decidiu. Poderia continuar no leprosário, poderia continuar enfrentando a multidão, porque ninguém se aproximava de um leproso, poderia continuar sem ter esperança no coração, mas as atitudes desse moço, de reconhecer a soberania, o coração compassivo e também o senhorio de Jesus, tais atitudes resultaram no milagre que ele tanto desejava. Amém? Ele recebeu de Jesus ali um diagnóstico maravilhoso, completo. Qual foi o diagnóstico de Jesus? Quero, fique limpo. Nós não temos ideia, irmãos, porque graças a Deus, de uma forma literal, nós não estamos leprosos. Mas a condição desse homem, familiar, social, pessoal, imaginemos, irmãos, o estrondo dessa palavra dita por Jesus no cérebro e no coração deste leproso. Quero ser limpo, porque ele estava ouvindo a voz de um que tem poder, cujas palavras tinham autoridade. Alguém que não apenas estava dizendo uma palavra solta, quero ser limpo, não, mas alguém que por trás de tal palavra era poderosa para estancar dele, para arrancar dele aquela lepra, aquela doença e fazê-lo retornar à sociedade como era o desejo do seu coração. Irmãos, semelhantemente aquele homem, e a forma que Jesus agiu na vida daquele homem, a boa notícia é que Jesus não ficou historicamente no passado. Ele agiu na vida daquele homem, mas ele continua manifestando os seus sinais, prodígios e maravilhas nas nossas vidas todos os dias. Às vezes nós não conseguimos ver as maravilhas de Deus para conosco, mas todas as vezes que você se deita, dorme e se levanta, as maravilhas de Deus estão sendo operadas na sua vida. Deus lhe agraciando com mais um ano de existência. A cada dia que você sai da sua casa, vai para o seu trabalho, volta em segurança, Deus está operando maravilhas na sua vida. A cada dia que nós estamos apreensivos por um resultado de exame e vamos ao médico e percebemos ali que Deus aliviou o nosso sofrimento com, uma boa notícia para nós, de certa forma, nisso se encontra as maravilhas de Deus sendo operadas nas nossas vidas. Amém? Aqueles momentos que você está chorando, está ali angustiado, triste, no seu canto, sofrendo, padecendo, não foi lhe arrancado a graça de não passar pelo sofrimento, mas todas as vezes que você está passando por tais processos e você consegue abrir os seus ouvidos e ouvir o som, a voz do Supremo Pastor das nossas almas, nos dizendo: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É Deus operando maravilhas nas nossas vidas. Amém? Esse é o Deus soberano, compassivo e Senhor das nossas vidas. Amém? Ele não mudou. Diga, irmão, que está do seu lado: meu irmão, Deus não mudou. Na pessoa de Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Ele continua produzindo esperança no nosso coração. Ele continua produzindo vida no nosso coração. Ele continua, irmãos, naqueles momentos que você está tão triste. Olha que coisa maravilhosa, o Salmo 84, ele converte o nosso deserto em manancial de águas. O nosso choro e riso, a nossa dor, meus irmãos, é aliviada pela presença do Senhor. E aqueles que são dele, até quando eles estão acamados numa cama no hospital, Deus afofa os seus leitos. Deus cuida dos seus. Amém? Amém? Louvado seja Deus.
Hoje, quem sabe nós não estamos, graças a Deus, leprosos, com uma doença na pele, mas talvez você esteja com dor no seu coração, com sofrimento na alma, sentindo uma solidão tremenda. Quem sabe você tem tido a missão de enfrentar uma grande multidão, e como nós temos, como igreja, enfrentado uma grande multidão, que quer contrapor a nossa fé, que quer questionar o Deus que nós servimos, que quer nos dizer que Deus não existe, que essas coisas, elas, são coisas oriundas do próprio homem, se originou do próprio homem, gerando essas coisas. Talvez você esteja enfrentando essas grandes multidões, mas nós precisamos, independentemente da circunstância que estamos inseridos nelas, nós precisamos ter a mesma atitude desse leproso. Que atitude, pastor? Vamos sempre ao nosso Jesus amado. Amém? Vamos procurá-lo. Esse moço poderia ter procurado o sacerdote, mas ele foi a Jesus. Vamos procurá-lo. Esse é o maior desafio que nós temos. Procurarmos o Senhor. Aqueles que buscam-no, encontram. Quem bate, abrir-se-lhe-á. Quem pede, recebe, diz Jesus. Precisamos nos aproximar de Jesus. Não permita que as circunstâncias adversas e os problemas da vida lhe arranquem da presença de Deus. Não permita, em hipótese alguma, que os desafios, que os obstáculos estejam lhe fazendo afastar de Deus. Mas nestes momentos e em outros momentos, continuemos nos aproximando de Jesus. É nele que nós temos que depositar a nossa confiança. É nele que nós temos que nos debruçar em Jesus, como fez este moço, nos ajoelharmos, nos prostrarmos diante dele, estando com problemas ou não, com dificuldades ou não, nos prostremos diante dele e vamos dizer: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar o contexto do que eu estou vivendo, o Senhor pode fazê-lo. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu quero terminar dizendo assim, que para isso acontecer, precisamos, como aquele leproso, precisamos agir com determinação no nosso coração. Muitas coisas vão aparecer para nos tirar do nosso foco, mas aquele moço se aproximou de Jesus. Se aproximar de Jesus significa olhar para o futuro e perceber que ainda há esperança. Não é assim que a Bíblia diz? Que Cristo em vós é a esperança da glória. Bata no ombro do irmão e fala assim: meu irmão, Cristo em você é a esperança da glória. Diga a ele bem forte. Olhar para Jesus é isso, irmãos. Olhar para Jesus é nós percebemos que o amanhã poderá ser diferente. Por isso que a Bíblia nos mostra que a determinação, agregado à perseverança, à persistência, vai gerar em nós a capacidade de alcançarmos os nossos ideais, os nossos objetivos. Diga comigo assim, fala assim: olhar para Jesus significa crermos que o futuro está nas mãos do Senhor e que a nossa perseverança, agregado à determinação, vai nos proporcionar a capacidade de resistirmos e alcançarmos os nossos objetivos firmes e constantes naquilo que Deus tem proposto para o nosso coração. Amém? Amém? Eu estava assim até, resolvi dar uma olhada, qual a diferença entre persistir e perseverança? Parecem duas palavras sinônimas, mas a determinação é aquilo que brota no coração da gente. Ele determinou, e quando ele determinou, a determinação está presa ao foco. Eu quero ser curado,
Eu quero ficar limpo dessa lepra. Eu quero ficar limpo desse mal. É uma determinação. Então ele foi a Jesus. E a sua perseverança, meus amados, a perseverança já é o modo como nós vamos fazer para alcançarmos os nossos objetivos. Amém? Entenderam, sim ou não? Eu vou exemplificar. Eu determinei que eu vou estudar para passar na prova da UAB. Está determinado, está definido, o objetivo está ali. Mas, fui lá, fiz a prova, fiquei reprovado. Fui lá, fiz a prova, fiquei reprovado. Então eu tenho uma determinação e agora estou sendo perseverante porque eu estou fazendo a prova sempre. Mas, na minha perseverança, eu vou fazer uma análise do porquê que eu não estou conseguindo alcançar o que eu determinei no meu coração. Isso significa o quê? Eu vou rever, talvez esteja estudando errado. Talvez eu esteja fazendo pesquisas de forma equivocada, estudando muito, mas sem muita qualidade no que eu estou fazendo. Então, a perseverança nos leva, se necessário for, nós vamos mudar as estratégias, mas tendo a mesma determinação. Eu quero chegar lá no fim e alcançar aquilo que eu coloquei como objetivo na minha alma. Estão entendendo, sim ou não? Esse homem determinou, tinha ali no seu coração, e ele foi a Jesus. E é agregado a sua perseverança, porque ele usa de uma estratégia de se prostrar diante do Senhor, vencendo o que estava em Levítico, porque não poderia tocar em Jesus, ele fica livre de toda a sua lepra. Louvado seja Deus. Amados, Deus socorre-nos nas nossas necessidades. Amém? Vamos vencer em nome de Jesus. Vamos correr com determinação. Vamos para os braços de Jesus e vamos deixar que Ele esteja operando o milagre que tanto nós necessitamos, os sinais, os prodígios nas nossas vidas. Se a lepra era sinônimo de uma coisa incurável naquele tempo, uma doença insolúvel, mas em Cristo Jesus, a cura daquele homem tornou-se possível. Amém? Porque para Deus não há nada impossível. Além da determinação do coração desse homem, ele se porta com humildade diante do Senhor. É preciso que a gente esteja, nos despojando da arrogância, da prepotência, da jactância, da vaidade. E ao nos achegarmos ao Senhor, precisamos nos prostrar diante dele com humildade. Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Não é batendo no peito, Senhor, o Senhor sabe que eu sou obreiro na igreja, eu sou um dizimista, eu sou uma pessoa atuante. Senhor, por que está acontecendo? Ou o Senhor muda a minha situação, ou eu deixo de crer que o Senhor é Deus. Quem é Senhor nessa história? Precisamos compreender que a soberba precede o quê? A queda. Mas a humildade precede a honra. Deus resiste aos soberbos, mas a graça aos humildes. Amém? Então esse homem demonstrou isso. Determinação, humildade diante do Senhor. Vai a Jesus, não com arrogância até. Irmãos, quando nós falamos sobre isso, mas pastor, ele era leproso. Era um homem numa condição, difícil. Como é que ele... Gente, há muitas pessoas passando por lutas, por sofrimentos, mas são arrogantes. São pessoas soberbas. São pessoas que não se abrem para uma ajuda. Elas se prendem nos seus dogmas. Elas se prendem nas suas condições. Eu me lembro que a irmã Lucinha aqui da igreja, a mãe dela estava internada, e eu fui lá visitá-la. E não acho correto, ainda que a gente vai para visitar um doente, mas a gente sempre se abre para orar pelos demais que estão ali no quarto. Fizemos isso lá na irmã Notina, né, linda? A moça que estava do lado, né, perguntei se gostaria. E aí, orei pela mãe da irmã Lucinha, que acabou falecendo depois.
E aí eu fui até uma senhora jovem do outro lado, sentada. E eu, na minha simplicidade, cheguei: senhora, a senhora gostaria de receber uma oração? Eu posso orar pela senhora? E ela, com toda prepotência, arrogância: eu não creio em Deus, eu não aceito oração. Nem obrigado, ela falou. Não, tudo bem, Deus abençoe sua vida e tal. Nem a doença foi capaz de fazer com que aquela pessoa saísse do seu pedestal religioso de incredulidade, de dureza de coração. Então tem gente assim. Mas esse leproso, ele vai até Jesus com humildade no seu coração. Ele se prostra diante de Jesus, ele reconhece ali a sua capacidade. Ele se aproxima, ele espera, ele deseja ser purificado. E ele não apenas demonstra uma determinação, humildade, em face da soberania, em face da compaixão de Jesus, em face do senhorio de Jesus. Ele não apenas se porta com determinação, com humildade, mas ele demonstra uma grande fé. Diga comigo assim: ele demonstra uma grande fé. Amém? Quando ele expressa isso, ele está reconhecendo, e não tinha nenhuma dúvida, que Jesus tinha o poder de mudar a sua história, de mudar a sua vida. Louvado seja Deus. Amados, precisamos crer sempre em Jesus. E por fim, após ele ter aquela mudança, o seu aspecto físico purificado, já se vendo purificada a sua lepra, vejamos que Jesus vai dizer ele assim: olha, não digas nada a ninguém, porém vai e faz o quê? Cumpre um ritual. Que ritual é esse? Nós vimos aqui: mostra-te ao sacerdote, vai até o sacerdote, oferece ali pela tua purificação que Moisés determinou na lei, para lhe servir de testemunho. Mas ele, tendo saído, começou a fazer o quê? A pregoar muitas coisas, e a divulgar o que acontecera. Irmãos, o que Jesus faz? Jesus sabia, obviamente, que ele teria esse comportamento. Porque imaginemos bem o camarada preso a uma lepra, psicologicamente, emocionalmente, socialmente, espiritualmente detonado, agora se vê livre daquelas mazelas, daquele mal no seu corpo físico, dificilmente ele ia conseguir conter a tamanha alegria do seu coração. Dificilmente ele iria conter o que Jesus havia feito na sua vida. Então ele sai ali da presença de Jesus e ele começa a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecer. Olha, eu era leproso, eu fui curado por Jesus. Olha, Jesus fez isso na minha vida. Irmãos, essa tem que ser a nossa missão. O que Jesus tem feito na sua vida, conta, meu irmão. O que Jesus tem operado na sua vida, conta. A começar, se você é salvo por Jesus, é transformado por Jesus, então anuncia a salvação, as boas novas que transformam aqueles que estão à sua volta e que estão leprosos, doentes, à margem do reino de Deus. Apregoa a tais pessoas que Cristo é o caminho que conduz o homem à vida eterna. Por isso que ele saiu. E aquela notícia, irmãos, ela foi tão impactante, ela foi tão forte, que a Bíblia vai nos dizer assim, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes, olha que milagre que se tornou notório naquele lugar, de todas as partes iam ter com ele. Amém? Que o Senhor possa nos dar essa graça, de tal maneira que o que ele fizer neste lugar possa repercutir em todas as partes, de tal maneira que as pessoas, elas estarão nos procurando vir aqui, como lugar de cura, como lugar de restauração, como lugar em que Deus vivifica a nossa alma, nos sara, nos cura, nos liberta, como lugar
em que Deus tem operado maravilhosamente nas nossas vidas. Você quer ser esse canal de Deus? Pergunte, irmão, que está ao seu lado, irmão, você quer ser esse canal de Deus? Apregoar o que Deus tem feito na sua vida? Comece fazendo isso. Usa o seu WhatsApp, usa os meios sociais, usa o que você quiser usar, mas anuncia, meu irmão, não retenha. Anuncia, fale. Amém, queridos? Vamos gritar a alto e bom som que verdadeiramente Jesus é poderoso para curar o homem das suas mazelas. Ele liberta. Amém? Queria convidar você a se colocar de pé no seu lugar. Louvado seja Deus. Nós somos movidos pela nossa fé. Nós agimos pela nossa fé. Jesus atendeu aquele homem prontamente, dizendo: eu quero, então seja purificado. Ele quer também, de igual maneira, agir nas nossas vidas. Jesus tocou naquele homem. É um toque que produz milagre. O toque de Jesus naquele homem, agregado à palavra liberada e à compaixão de Jesus, fez com que a história daquele homem mudasse. Vamos permitir que Jesus nos toque. Vamos ouvir a voz do Senhor e vamos ficar libertos daquilo que nos prende, daquilo que nos amarra, daquilo que nos traz escravidão. Vamos ficar libertos para a glória de Deus. Amém. Feche os seus olhos agora. Nós vamos orar ao Senhor. Sem nenhum constrangimento. Será que você pode dar a mão ao irmão que está ao seu lado? Jesus tocou naquele homem. E a unção do Senhor está sobre a sua vida. Você pode tocar na vida do irmão que está ao seu lado. Eu gostaria que você estivesse orando agora pela pessoa que está ao seu lado. Você que está na sua casa, receba o toque de Jesus. Receba a palavra de vitória liberada por Jesus a nós. Quero ser limpo. Ele é o que libera a palavra de vitória para a igreja. Quantas vezes estamos figuradamente no leito, não queremos nos levantar, mas nós ouvimos a voz do Senhor que levanta o abatido. E nessa noite Ele está aqui neste lugar. Você pode clamar a Ele. Você pode rogar a Ele. Rogue ao Senhor pela vida do irmão que está ao seu lado. Rogue ao Senhor pela vida do irmão que se encontra do seu lado. Talvez ele está sem forças para orar e você está com um pouco mais de força. Ore por ele. Abençoe a vida dele. Em nome de Jesus. Oh Senhor dos exércitos, nós estamos diante do Senhor nessa noite. Assim como o Senhor Jesus disse: eu vou para as aldeias, porque Ele tinha objetivos naquelas aldeias. O Senhor está presente aqui também nesse lugar. O Senhor disse no dia de hoje: eu vou estar também na Igreja Batista Rema, porque ali eu tenho algo para fazer nessas vidas, nos corações daqueles que estão ali me louvando e cultuando. Então receba o toque do Senhor em nome de Jesus. Que seja estancado nessa noite toda dor, todo sofrimento, toda angústia, toda enfermidade, toda opressão maligna, todo mal, na autoridade do nome de Jesus. Todo sentimento pessimista, todo sentimento escravizante, todo sentimento que aprisiona, todo sentimento de miséria, em nome de Jesus, fora deste lugar,
fora das nossas vidas, fora da nossa família, fora da vida daqueles que estão nos acompanhando nessa noite, através do YouTube, nas redes sociais. Ó Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor Jesus, o Senhor decidiu passar também por este lugar, porque aqui não é outro lugar a não ser, ó Deus, o lugar de oração, o lugar da palavra, o lugar do louvor, o lugar do ensinamento, o lugar da fé, o lugar de vivenciarmos o milagre do Senhor. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, aleluia, Jesus. O Senhor conhece os dilemas das nossas almas, o Senhor conhece os nossos conflitos, o Senhor conhece as nossas indagações, o Senhor conhece as nossas limitações, o Senhor conhece, Deus, que de nós mesmos somos extremamente insuficientes, mas a Tua graça nos basta, pois o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quantas vezes não sabemos nem como orar, quantas vezes não sabemos, ó Pai, como fazer, mas Tu nos ensina pelo Espírito do Senhor que habita nas nossas vidas. Por isso que a Tua palavra nos diz que o Teu Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. Ele é o que guia as nossas vidas, é o que nos orienta, é o que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nós Te louvamos, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Declaramos a Tua vitória sobre as nossas vidas. E assim como o coração daquele ex-leproso foi tomado e invadido de uma vontade tremenda de anunciar a Jesus, de anunciar os feitos de Jesus, apregoar as pessoas, que sejamos também tomados por esta satisfação, por esta alegria, ó Deus, de anunciarmos os oráculos do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Pai, porque é no Senhor que nós temos ancorado as nossas vidas. Receba a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Cantemos ao Senhor. Aleluia. Sem santificação ninguém verá a Ti. Seja Deus. E eu quero Te ver. Santifica-me, purifica-me, Senhor. Sem santificação ninguém verá a Ti, e eu quero Te ver, Te adorar, quero Te contemplar no santíssimo lugar. Mostra-me Tua glória, mostra-me Teu rosto, mostra-me Tua face, amado meu. Tu és a minha vida. Nós reconhecemos isso, Senhor. O ar que eu respiro, o pão que me alimenta, é Tua presença, é Tua essência em mim.
damos graças, ó Pai amado, porque quão maravilhoso é sabermos que o Senhor tem um olhar para todos nós, indistintamente, sem nenhuma acepção de pessoas, independentemente da condição humana. Quando nós nos achegamos a Ti, Senhor, o Senhor é o Deus que nos purifica, é o Deus que nos cura, é o Deus que produz em nós esperança, é o Deus que produz em nós os valores do reino do Senhor. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, que ela possa cair em boa terra, e que ao sairmos da Tua casa, possamos sair daqui dizendo: eu sirvo um Deus soberano, eu sirvo um Deus que se compadece da gente, eu sirvo um Deus que é Senhor das nossas vidas, eu sirvo um Deus que se dobra, figuradamente se prostra, desce a favor daqueles que clamam ao Senhor. Eu sirvo a um Deus que olha para a nossa fé, eu sirvo a um Deus que opera sinais, prodígios e maravilhas, eu sirvo a um Deus que não há nada impossível para Ele, eu sirvo a um Deus que muda tempos e histórias, que conhece o escondido, que sabe de todas as coisas. Que possamos sair daqui glorificando o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor bem forte, já senta no seu lugar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Podemos sentar, amados. Queridos, final de semana passada foi meio corrido para a gente, né? Tivemos aí as nossas festividades, né, Mário Lúcio? Quer trazer uma palavra de louvor aqui, Mário Lúcio, pelos irmãos que cooperaram, que ajudaram? Vem cá. Acho que isso é importante, né? Nós rogamos, pedimos, né, participação, e quando temos, devemos reconhecer também. E eu quero aqui mais uma vez, como pastor, louvar ao Senhor por aqueles que atenderam o nosso chamado, participaram conosco, se no sábado, domingo de manhã e à noite, todos os 3 dias, os 3 momentos não sabemos, mas que Deus abençoe a sua vida. O Vitor estava viajando, né, Vitor? Mas a esposa nos comunicaram. Foi uma benção, viu, Vitor? Uma benção, né? Graças a Deus, mais uma vez, amados. Quero agradecer a todos, né? Primeiramente ao Rei dos Reis, porque sem Ele nada podemos fazer. Amém? Mais feliz de ver o irmão Lontino no nosso meio. Amém. Complementou, né, a cereja do bolo. Glória a Deus, que o Senhor, primeiro lugar nas nossas vidas. A Nísia, glória a Deus. Lodinha, a Maria Lúcia, a Graça, a Débora, toda a equipe, o pessoal aí do mexe no som, o Eric ficou aqui com a gente, a Letícia, mas as meninas, creio que todo o pessoal, todos aqueles que estavam envolvidos, né? Amados, quando a gente está à frente, principalmente eu, tudo se coloca diante de Deus. Eu não faço nada na minha vida, depois que, né, a gente já está bem já velhinho, né? Andando aí tudo em primeiro lugar o Senhor, principalmente a igreja, retiro, tudo que vai ser feito, o louvor dessa noite, tudo consagração ao Senhor, não para engrandecimento, não, mas para a honra e glória do Senhor. Tudo é o Senhor. Enquanto o Senhor está à frente, amados, tudo funciona bem, tudo, o alimento foi uma delícia, bolo, tudo. Por quê? Porque o Senhor em primeiro lugar. Eu sei, Senhor, se o Senhor não estiver, eu não vou. Irmãos, eu não vou mesmo. Se eu não sentir paz, no retiro não sentir paz, eu não faço. Se eu não, nada aqui na igreja, se não sentir paz, eu não pego. Porque eu oro ao Senhor, se eu não sentir, eu não quero fazer, porque não é do Senhor. Eu não vou atropelar uma coisa que Deus falou assim, não faça. Então eu passo para os irmãos a isso aí, porque às vezes os irmãos falam assim, não, faz, não é de qualquer jeito. Creio também, o som não é de qualquer jeito. Nada que eu vejo aqui na igreja é de qualquer jeito, nada. Tudo para a honra e glória do Senhor. As irmãs, quando descem, né, agora passando um pouquinho aqui para a escola dominical, creio que os professores também fazem com louvor, eles oram. Então, quando você vem para a igreja, tem essa consciência que todos que estão à frente fazem primeiramente para o Senhor. Quando você já pega esse prato gostoso, né? Essa lentilha, esse maná maravilhoso,
já passou, tá? Aquele que está fazendo já passou lá no moinho, lá, já tá, ó, já foi torcido. Então, amados, foi excelente para a honra e glória do Senhor, maravilha, louvor, tudo que foi feito foi excelente. Amém? Graças a Deus. Excelente e com fartura. Amém? Tanto no sábado, de manhã, domingo de manhã, à noite, né? Que fartura. Parabéns à sua mãe, tá? Transmiti ela lá pelo bolo que fez, tá bom? O pessoal falou que estava uma delícia. Eu, quando fui ver, a Vera me ofereceu, mas eu já tinha comido doce demais aquele dia. Deixa eu me poupar. Era Augusto. Boa noite, paz seja com todos. Passar um videozinho aqui da programação da juventude. Amados, esse é um videozinho, né, da Igreja Batista Vale da Bênção, o pastor Emerson. Ele é o presidente aí da seccional Venda Nova, né? E a caravana Juban, ela acontece de 2 em 2 meses. O ano passado aconteceu aqui na igreja, foi uma festa assim maravilhosa. E no próximo sábado, se Deus assim permitir, nós estaremos lá participando com as igrejas aqui da seccional Venda Nova. Vai ser muito bom. Está correndo uma lista aí no grupo da mocidade. Quem não colocou o seu nome, coloque, porque nós vamos lá, se Deus assim permitir, vai ser muito bom, como todas as outras foram. No ano que vem, se Deus permitir, a caravana Juban vai acontecer aqui na igreja de novo, e vai ser assim, muito bom, louvorzão, palavra, festa, alegria, e o principal, a presença do Senhor em nosso meio. Então, os pais aí que dão força para a gente, seu filho aí que não colocou o nome lá, que, né, vai participar, mas não colocou, coloque, porque a direção da Juban, ela tem que ter uma expectativa mais ou menos assim, uma perspectiva mais ou menos de quantas pessoas vão participar para poder programar alguma coisa lá, para nos recepcionar em nome de Jesus. O evento, irmãos, ele tem uma logística bem organizada, não se preocupe com essa questão do deslocamento, como que eu vou de van, vou de ônibus, vou a pé, vou de van, de Uber, não se preocupe. A igreja, a mocidade, a liderança da mocidade está responsável por trabalhar toda essa logística aí do deslocamento à igreja. E aqui pertinho, no Rio Branco, tá? Então, sábado, se Deus permitir, dia 13, às 19h45, nós, para a glória de Deus, estaremos lá, cultuando ao Senhor, em nome de Jesus. Venha participar conosco. Ok? Jardim Lebron. É porque aqui pertinho, perto ali da Augusto dos Anjos. Oi. Sim, ali pertinho. Hein? Oh, lá começa às 19h45. É bom a gente chegar mais cedo, porque lá também tem uma rua sem saída. Então, quem chegar primeiro vai estacionar o carro e tal. E é bom a gente chegar cedo também, que a gente chega, acomoda, cumprimenta as pessoas ali e tal. Então, 19h45 começa. A gente deve sair daqui umas 7h15, 7h20 no máximo. Senta junto. Amém? Ok, obrigado. Irmãos, então está aí, não é só para a mocidade. Pastor, eu não faço parte da mocidade, mas eu quero ir. Então está aberto, você pode estar participando também. Outrora, né, Simar? A gente via que saía até casamento desses encontros, né? Porque aí a mocidade fica assim, puxa, mas é só na igreja, só na igreja, só na igreja, não conheço mais ninguém. Então, quando tem essa mistura, né, de jovens, então pode ser que haja também aí, né, quem sabe, né, o varão, a varoa está ali, né? Então, está aí essa oportunidade, ok? Irmãos, tem sido muito bem frequentado. O templo lá do pastor Enes pastoreia é um templo do tamanho do nosso aqui. Então, se chegar antes, encontra lugar. Se chegar depois, pode ser, pela grandiosidade que está sendo esses eventos, né, e você tem que ficar em pé. Então, está aí, né, essa fala apenas para que você possa se organizar
se programar. Eu falei aqui, Simar, que nós, na Batista Central e Neves, o pastor Enes calculou uma média de 250 a 300 jovens lá. A igreja estava lotada, num tempo muito grande lá em Neves, estava muito cheio. Então, está aí, né, essa perspectiva, ok? Irmãos, nossos cultos são os tradicionais. Quais são os nossos cultos? Terça-feira, às 20 horas. Sábado, com exceção do primeiro, reunião das mulheres, dos jovens. Domingo de manhã, 9 horas, de 8 às 9, oração. 9 horas, a escola bíblica dominical. E às 19 horas, nosso culto de louvor e adoração. Ok? E aí, na sexta, é a célula da juventude de oração, mas aberto a quem desejar participar. Aniversariante, Mike? A irmã Graça fez aniversário durante a semana, né? Então, eu queria que o Oswaldo viesse representando-a nessa noite. Conversou comigo, a irmã Nécia dos Santos, né? O Solange também, Solange dos Santos. Irmã da Sonilda, né, Sonilda? É sua irmã, Sonilda? Vem cá representando ela, por gentileza. Amém? Hã? E o Cleiton também. O Cleiton é o cunhado, né? É o irmão, né? Marido da Solange. Então, são os aniversariantes. A nossa liderança aí, os irmãos, nós vamos marcar uma reunião com os líderes para nós organizarmos a nossa agenda para o segundo semestre. Então, se tiver sugestões, né, nós fechamos aí, executamos pelo menos 90%, né, Mário? Do que estava proposto, né, nós conseguimos fazer. Então, vamos ver aí para o segundo semestre o que nós pretendemos realizar. Então, fiquem atentos aí, nós vamos colocar essa nota lá no grupo da família Rema. Amém? Vamos orar ao Senhor. Hélio Augusto vai fazer essa oração pelos nossos aniversariantes e logo após ministraremos a bênção apostólica. Eu gostaria que o irmão Hélio Augusto incluísse meu irmão, presbítero Airson, né, da Assembleia de Deus lá em Rondônia, está fazendo aniversário hoje. Vamos orar por ele também. Vamos colocar de pé? Amém? Glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor por você que se desafiou a estar aqui nessa noite. Que Deus te abençoe. Continuemos aliançados, comprometidos e que Deus continue derramando graça e mais graça sobre nós e sobre este lugar, em nome de Jesus. E eu pergunto, tem alguém que vai fazer aniversário essa semana que não está contemplado aqui? Talvez você não está contemplado, pastor, faça aniversário. Tem alguém? Tem alguém que vai estar viajando essa semana e gostaria de receber oração? Ninguém vai viajar? Nízia vai viajar? Então venha cá, vamos aproveitar o ensejo e orar pela família, né, que vai estar viajando, né? Cadê o pessoal? Letícia vai também? Vai também? Então pronto, né? Tem que passear, né? Estenda suas mãos para cá, nós vamos orar, encerrando. Com Hélio Augusto fazer essa oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, Glória nós queremos, juntamente, ó Deus, com a igreja do Senhor, apresentar, ó Deus, os teus filhos que fazem aniversário, ó Deus amado, nessa semana. Ó Deus, a vida da Gracinha, do Cleito, da Solange, Deus amado, o irmão do pastor, meu Deus, colocamos diante do Senhor, irmão Ailson. Deus amado, em nome de Jesus, e como igreja, como família, nós queremos ministrar sobre a vida deles, a bênção do Senhor, a gratidão a Deus por mais um ano de vida que alcança na tua presença, pela tua graça, tua bondade, misericórdia. Ó Deus, eles têm caminhado, têm rompido em fé cada dia, Senhor. E se o Senhor assim permitir, muitos anos de vida, Deus amado, eu desejo nosso coração para estes irmãos, para a glória do teu nome, Pai. Também colocamos, ó Deus, a vida da Nise e sua família, Senhor Deus, que estarão em viagem essa semana. Rogamos as bênçãos do Senhor, a proteção, o livramento, a graça do Senhor, meu Deus, na ida e na volta, na estadia dos teus filhos ali naquele lugar, que corra tudo bem e que o Espírito Santo possa estar conduzindo eles, ó Deus, em tudo que eles forem fazer, no nome do Senhor Jesus, Pai. Nós oramos nessa noite como igreja, abençoando, ó Deus, nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos dizer juntos que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Senhor Espírito Santo seja com todos nós e com a igreja militante, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe, viu? Tem alguém nos visitando nessa noite, pela primeira, segunda, terceira vez, quem sabe? Se tiver, dê um sinal com a mão. Acho que todos somos de casa, né?
Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe você que está na sua casa, nos acompanhando, trazendo saúde, paz, alegria. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.